Léo, a gente só tira os olhos do espaço e volta aqui para a Terra, né? Porque é uma realidade bem importante a situação da nossa água. E hoje é o Dia Mundial da Água, uma data criada pela Organização das Nações Unidas para trazer consciência sobre o uso sustentável, o uso responsável desse recurso. Sendo que neste ano a discussão é sobre a importância da preservação da água subterrânea. Por isso a gente vai conversar com o Max Corrêa, vai nos contar sobre a situação dessas fontes de abastecimento aqui na cidade de Porto Alegre, a água que a gente não vê, né, Max? A água que a gente não vê, Josmar, mas que muita gente tem um exemplo prático para entender. Aquele poço no fundo da sua casa, por exemplo, quem tem esse tipo de estrutura, essa água, ela vem de um lençol freático ou de um aquífero. E por isso é uma água subterrânea. Por que eu estou falando tudo isso com tanta propriedade? É que eu perguntei para o diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC-RS, o Nelson Fontoura, que gentilmente está aqui para falar sobre esse assunto conosco. E começo perguntando para explicar não só para mim, mas para quem está em casa, para que é utilizada essa água numa escala maior, além desse uso doméstico, e qual é a importância do ponto de vista da sustentabilidade, do meio ambiente, de a gente cuidar esse tipo de água, água subterrânea. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, as águas subterrâneas são, em algumas cidades, muito importantes para o abastecimento doméstico. Por exemplo, nós temos no Brasil o aquífero Guarani, que responde pelo abastecimento de muitas cidades no interior. Não é o caso de Porto Alegre, que estamos aqui na beira do Guaíba, em que temos uma quantidade de águas superficiais extremamente abundante. Então nós temos, por exemplo, uma legislação que impede o uso de águas subterrâneas em áreas em que nós temos abastecimento pelo DEMAI, por exemplo. Nesse caso, os poços podem ser utilizados exclusivamente para aplicações industriais ou para irrigação, seja de agricultura ou de jardins. E quando a gente tem esse uso que pode ser específico, qual a importância de se cuidar, de estar de olho na poluição? Quais os riscos da gente não cuidar bem dessa fonte que a gente tem? Bom, é importante que para o abastecimento doméstico se use a água do DEMAI, por exemplo, ou da Corsã no interior do estado, em função de que é uma água que tem uma qualidade assegurada. A água subterrânea recebe contaminações de natureza antrópica, ou seja, causada pelo homem, e às vezes, do ponto de vista natural, existem contaminantes, por exemplo, como o sódio ou como o enxofre, que tornam essa água não adequada para o consumo humano direto. Então, nós temos que nos preocupar sempre com o uso da água em si e tratar também das possíveis fontes de contaminação. Por exemplo, vazamentos na rede de esgoto cloacal, que vão chegar nas águas subterrâneas, postos de gasolina, onde eu posso ter fuga de combustível num tanque com rompimento ou numa tubulação. Todos são processos que colocam em risco a água subterrânea e que merecem a atenção dos órgãos de Estado. Vou pedir para o Leonardo Crispim, se possível, dar um passeio aqui no dilúvio para a gente trocar de assunto. O dilúvio não se enquadra nesse nosso papo, mas é importante a gente sempre olhar para Porto Alegre como um todo. O que a gente precisa avançar ainda, professor, aqui em Porto Alegre? De que forma a gente pode pensar o uso e o tratamento da água aqui na capital gaúcha? Bom, o dilúvio é um caso emblemático. Nós tivemos o Programa Socioambiental de Porto Alegre, o PISA, que ampliou consideravelmente o tratamento de esgoto cloacal. No entanto, nós temos ainda uma rede antiga de esgoto mista que mistura esgoto cloacal com esgoto pluvial. E esse esgoto continua chegando no dilúvio. Por isso que ele tem, às vezes, esse cheiro ruim, esse aspecto de água poluída. Um outro problema que é fundamental é a questão fundiária de Porto Alegre, porque nós temos ocupações irregulares nos morros, nas beiras dos arroios que vão formar o dilúvio, e essa população que não é assessor, recolhimento de esgoto, às vezes recolhimento de lixo, inclusive, acaba lançando o seu resíduo no riacho que passa nos fundos de casa, lançando o seu esgoto neste mesmo riacho, e eles acabam aqui no Guaíba. Professor, então é um assunto bem complexo que demanda diferentes setores, mas que a gente precisa
sobremaneira, olhar, né, com muita atenção e trabalhar para o nosso futuro. Muito obrigado por atender o Bom Dia Rio Grande nessa tarde não, né? Nesse horário tão cedinho aí da manhã, para falar de um assunto bastante importante. Voltamos ao estúdio. Tão cedo que o Max se perdeu em que turno ele está. Nossa bússola dá um pinote, né, para saber o horário. Mas é isso aí, o mais importante que fica, né, não é brincadeira, mas o alerta sobre... Olha só que legal essa política pública, né, de levar saneamento para as pessoas, para que as pessoas se eduquem e consigam fazer a conexão com as redes, descartar corretamente. Quanta coisa a gente tem a aprender com tudo isso. Obrigado, viu, Max Corrêa, e também ao nosso convidado de hoje. Nelson. Obrigado, Max. Nelson. Valeu.